Olá pessoal, grave meu nome. Aqui quem fala é Diogo Lobo, a gente vai estar junto de você nessa preparação para a prova do novo Enem. A pergunta de hoje é: quais polígonos podem ladrilhar o plano? Será que todo polígono pode ladrilhar? Será que só alguns? E quantos? Isso é o que a gente vai tentar responder para você. Desculpe, ladrilhar? O que significa ladrilhar? Vem aqui para ver essa imagem. Se você observar, você tem aqui o piso, tá bom? De uma determinada calçada. Eu acho que você aí em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, já viu um chão dessa forma. Você também aí em Petrolina, se você observar ali na margem do Rio São Francisco, existem calçadas dessa forma. Você está vendo que existem vários polígonos que são colocados um após o outro, de forma que eles fiquem bem juntinhos, sem falhas, sem superposições, e fazem com que o chão fique um plano, vamos dizer assim, não existe essa palavra, mas um plano perfeito. Acho que você vai entender essa linguagem popular. Fica tudo encaixadinho, tudo certinho, então isso seria ladrilhar. É pegar vários polígonos, juntá-los sem que haja falhas nem superposições. Quais polígonos servem para isso? É isso que a gente vai tentar fazer nessa aula. Então, para começar, pessoal, a gente vai só mostrar para vocês algumas concepções iniciais sobre a teoria dos polígonos. O que eu quero de vocês: isso é um polígono, obviamente um polígono de 5 lados, está aí um pentágono para vocês. Quero que você identifique esse ponto que aparece agora como ponto B, como sendo o vértice do polígono. Isso que a gente acaba de traçar agora seria a diagonal do polígono. Estamos falando isso só para que você se adeque à linguagem, para que quando o Diogo fale para você, você saiba do que o Diogo está falando. Se você observar aqui ângulo interno do polígono, observando aqui do lado de fora ângulo externo do polígono, durante as aulas você vai ver que eu vou estar retomando esses nomes. O que é um vértice, o que é uma diagonal, o que é um polígono. Vamos embora. Então, passando, dando continuidade, segue uma tabelinha que eu não vou estar citando, só para você dar uma memorizada aí nesses nomes. A gente se comunica a partir desses nomes. Eu defino os polígonos a partir do número de lados que ele tem. Então, observe aí como está para você. Passando, eu vou falar de uma propriedade importantíssima. Eu peço que você volte a atenção aqui para mim. A gente vai falar da propriedade da soma dos ângulos internos dos polígonos. Você vai ver que tem muito a ver com aquela pergunta inicial que a gente fez. Se você sabe calcular a soma dos ângulos internos e depois o ângulo interno de um polígono regular, você vai ver que aquela pergunta vai ficar fácil de ser respondida. Volta com a gente? Vem para o quadro? Então, pessoal, eu vou admitir como pressuposto que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Quando você vai para um quadrilátero, perceba, ó, são dois triângulos. Quando você pega um quadrilátero e traça a diagonal desse quadrilátero, de um dos vértices, você observa que ele fica dividido em dois triângulos. E aí você vai dizer para mim, ó, se isso acontecesse num pentágono, você conseguiria dividir ele em 3 triângulos, tá preenchendo aí a tabelinha. Como cada triângulo vale 180 graus, então eu colocaria para vocês a soma dos ângulos internos vale 180, eu estaria colocando para você que a soma dos ângulos internos do pentágono é 3 vezes 180. De forma análoga, sem perder muito tempo, eu teria que no hexágono eu teria 4 triângulos. Perceba, o número de triângulos que o polígono fica dividido é sempre n-2, ou seja, é o número de lados menos 2. Se você sabe que o triângulo tem 180 graus, a soma dos ângulos internos, os outros polígonos, basta ver quantos triângulos se formam. E essa quantidade é sempre 2 unidades a menos. De posse dessa informação, a gente dá continuidade aqui na teoria, coloca isso aí como fórmula, mas está explicado para você o motivo desse n-2. Passando, soma dos ângulos externos. Aqui eu vou pedir que você decore, vou usar da minha autoridade para dizer: acredite, soma dos ângulos externos é sempre 360, não muda. Aqui embaixo você vê uma imagem bacana que vai lhe mostrar o seguinte: um ângulo interno somado com um ângulo externo, pode verificar, isso é exatamente 180 graus. Diogo, por que isso? Porque em determinados momentos é mais fácil calcular o externo do que o interno. E como você sabe que a soma dos dois dá sempre 180, calculando um, você encontra depois o outro. Passando, vamos começar a responder o nosso problema. Ainda tem uma besteirinha. Esses polígonos que eu apresento aqui, eu estou colocando para vocês como polígonos regulares. Professor, por que regular? Lados de mesmo comprimento, ângulos também de mesma medida.
Se o polígono é regular, eu posso pegar a soma de todos os ângulos e dividir igualmente para cada ângulo. Isso só vai acontecer nos polígonos regulares. Passando aqui, pessoal, eu colocaria duas fórmulas para vocês que parecem ser fórmulas óbvias. Ângulo interno, n-2 vezes 180, isso já era a soma de todos os ângulos, dividido por n, que é o número de lados, é o número de ângulos do polígono. Os ângulos externos vão da mesma forma. Passando, veja o que acontece. Com pentágonos regulares dá para fazer um chão exatamente como era aquele chão do início, todo certinho? Ou você está vendo algumas brechas? Ah, já sabe, brechas, não é assim? Vou lhe mostrar por quê. Volta comigo. Se você observar um pentágono, pessoal, calculando a soma dos ângulos internos dele, você vai perceber o seguinte, ó, tá aparecendo para vocês o desenho aqui na imagem, mas eu vou calcular o valor do ângulo interno. Eu tinha falado soma dos ângulos internos, conserta aí, eu vou calcular o ângulo interno. Porque sabendo o ângulo interno, eu vou saber por que falhou. Observa, para calcular o ângulo interno, como eu disse, eu vou usar o que eu chamei de fórmula do ângulo externo. O ângulo externo é 360 sobre n. Se você passa aqui 360 dividido por 5, isso dá exatamente igual a 72 graus. E aí, para você achar o ângulo interno, bastaria você subtrair de 180. O ângulo interno do pentágono, ele vale exatamente 108 graus. Para você ver a falha que está acontecendo ali, pessoal, basta verificar isso, ó. Como esse ângulo é 108, esse ângulo é 108, esse ângulo é 108, e aqui existe uma circunferência, o giro completo teria que valer 360 graus. Então a jogada é, de 108 em 108, a gente não completa 360 graus. Se você observar, ficou uma abertura de exatos 36 graus, como você pode observar. Então não é todo o polígono que serve para ladrilhar o plano. Professor, então quais são? Volta comigo. Os polígonos que se prestam a ladrilhar o plano, eu vou colocar para vocês, estão aqui citados, ó. Se você usar apenas um tipo de polígono, são esses polígonos que se prestam ao ladrilhamento do plano. Você tem quadrados, porque de 90 em 90, em torno desse ponto, você forma 360 graus. Os hexágonos, ó, que você forma aqui também, de 120 em 120, você forma exatamente 360 graus. E os triângulos. Se você utiliza apenas um tipo de polígono, apenas esses três se prestam, polígonos regulares, cuidado pessoal, se prestam ao ladrilhamento do plano. Você já deve ter visto uma imagem como essa, ó, os favos de mel têm formato hexagonais. E esse formato hexagonal, perdão, hexagonais não, hexagonal, esse formato hexagonal garante o perfeito ajustamento entre esses favos. Aqui existe uma molécula, tá certo, química, o grafeno, tá certo? A molécula do grafeno ela é feita dessa maneira. Veja o arranjo dos átomos, ele fica bem perfeitozinho, como se fosse o plano. Então, pessoal, se você observou, é isso que a gente coloca para vocês. Quais são as condições de ladrilhamento do plano? Ficou claro para vocês? Veja que foi importante saber como calcular a soma dos ângulos internos. Foi importante saber calcular o ângulo externo. Para, a partir dos elementos do polígono, você ter essa conclusão de que, para ladrilhar, a soma dos ângulos em torno de um determinado ponto tem que completar exatamente 360 graus. Por que o pentágono não deu? Porque de 108 em 108 a gente não completou isso. Tranquilo, pessoal? Por hoje é só. Até mais. Valeu!